Uma boa noite para todos, a graça e a paz para aqueles que eu ainda não abracei, não vi, né? É tão lindo nós ouvirmos, né, um testemunho tão especial, né, como esse. Obviamente que Deus, ele tem os planos e os propósitos dele, né? A impressão que eu tenho é que Deus, ele sempre vai derramar lá no pastor. Coitado do pastor, não tem nada a ver com isso. Ele multiplica e fala, então agora pega, pastor, né? Essa semana aqui, no almoço a gente almoça lasanha, e na janta lasanha. E terça-feira no almoço lasanha, na quarta lasanha, e nós vamos comendo lasanha. Eu pergunto para o Isaac, nem pergunta o que vai ser, filho, porque é lasanha. Mas glória a Deus, né? Deus faz os milagres. E os irmãos profetizando, vai multiplicar. E eu pensando, meu Deus, Pai, tem misericórdia um pouco aí, né? Mas amém, glória a Deus. É um tempo muito precioso. Eu fiquei impactado com tudo que nós vemos ontem, né? Motivo os irmãos, né, a procurarem participar desses eventos, né? A gente sabe que o número é limitado e às vezes, né, sai a inscrição e rapidamente preenche ali, né? Nós pretendemos o ano que vem fazer de uma forma diferente para que todos os casais possam participar, né? Eu sei que alguns não tiveram aqui por imprevistos mesmo, mas foi um tempo muito, muito precioso, né? E que nós possamos viver muitos e muitos tempos como esse, tá bom? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, amém? É um texto que nós vamos usar para partirmos com a ministração desta noite. Fiquei tão feliz em ver você aqui, glória a Deus por você estar aqui, né? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos falar um pouquinho com o Senhor. Meu Deus, como é bom estar na tua presença, Pai. Assim como o salmista dizia, um dia na tua presença vale mais do que 1000 dias longe do Senhor. Meu Deus, como é bom poder sentir a tua presença, o teu toque. Como é bom poder abrir os nossos lábios e adorar e exaltar o Senhor. Reconhecer essa graça, esse amor imensurável por nós, Pai. Quem somos nós, Deus? O que nós fizemos para receber tamanho amor, tamanha graça e misericórdia? Ah, Senhor, muito obrigado por tudo isso. E nesse momento, Pai, a tua palavra, ela será partilhada. E nós carecemos tanto da obra do teu Espírito Santo. Por isso eu peço ao Senhor, Espírito Santo, neste momento, trabalhe junto comigo. Enquanto eu estiver falando, por favor, vai testificando no coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Não importa a idade, do mais novo até o mais avançado em idade, de uma maneira que cada um deles possa entender, possa receber, ser edificado pela tua palavra. Convença-os com verdades incontestáveis dentro do coração de cada um deles. Que haja uma conversão, que haja uma mudança de curso nas nossas vidas, Pai, nesta noite. Sabemos, meu Deus, que nada disso é possível sem o Senhor. O Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor é o Alfa e o Ômega. O Senhor é tudo. E nós não podemos nada sem o Senhor. Por isso nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória nesta noite. Reconhecendo que tudo o que está acontecendo aqui, desde uma refeição, de um cumprimento, de uma canção, tudo é através do Senhor
e para o Senhor, Pai. Assim nós oramos, Pai, gratos em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém, Pai. Podem se assentar, amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos seguir falando, um pouquinho sobre esse tema do nosso mês, que é o tema lapidados pela comunidade, Todos nós somos lapidados pela comunidade na qual nós vivemos, seja ela igreja, seja ela também no ambiente familiar, seja no nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar que nós estamos ali vivendo como um grupo de pessoas, convivendo como um grupo de pessoas, nós estamos sendo lapidados. Mas quando nós olhamos para esse texto, ou para esse versículo, que nós acabamos de ler aqui agora, esse versículo ele deixa muito claro para nós, que Deus, ele criou o homem para relacionamento. Deus, ele criou os homens, os seres humanos, o homem, a mulher, para os relacionamentos, Fica muito claro, porque ele deixa isso claro na palavra. Ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. E por que Deus, ele cria o homem para os relacionamentos? Porque na verdade, no céu, existe um nível de relacionamento muito bem sucedido. Quando nós olhamos para o céu, nós podemos observar um Pai, um Filho e o Espírito Santo, que se relacionam constantemente, e se relacionam muito bem. O relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um relacionamento muito bem sucedido. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos o porquê é que nós fomos criados para o relacionamento. Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Há em nosso DNA, o DNA de Deus. Cada um de nós fomos criados pelas mãos de Deus, e carregamos conosco essa necessidade de relacionamento, de nos relacionar. Nenhum de nós fomos criados para vivermos nesta terra sozinho. Aliás, ninguém sobrevive ou subsiste nessa terra se não houver relacionamento. Sem o relacionamento não há multiplicação. Sem o relacionamento não há crescimento, não há evolução. Por isso que Deus, ele uniu o homem e a mulher, para que ali houvesse a multiplicação. Através daquele relacionamento, daquela relação, houvesse a multiplicação e o crescimento. Então o homem, a mulher, o ser humano, ele foi criado para viver esse relacionamento. E nessa noite eu quero trazer exatamente essa reflexão para nós. Não é bom que o homem esteja só. Embora nós estejamos vivendo em tempos aonde eu vejo claramente, o quanto as pessoas estão decepcionadas com pessoas, frustradas, tantas coisas que estão acontecendo no nosso derredor. Às vezes dentro do nosso núcleo de convívio, nós percebemos que não podemos nem sequer confiar. Como isso entristece o nosso coração, como isso nos decepciona, como isso nos leva a não querer acreditar nos relacionamentos. Isso faz com que, na verdade, os relacionamentos se esfriem. Mas sabe, nós precisamos entender que tudo isso faz parte do mundo em que nós vivemos. Infelizmente, existem muitas pessoas que ainda não entenderam ou não permitiram o trabalhar de Deus dentro delas. E elas ainda vivem com o velho homem, com a velha mulher, vivos dentro deles. E isso faz com que as atitudes, o comportamento, continue sendo o mesmo.
Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que eu e você não podemos, de maneira nenhuma, como igreja, deixar de acreditar nos relacionamentos. Eu e você, de maneira alguma, como igreja, podemos pensar sequer em nos isolarmos, porque isso vai contra a palavra de Deus. Isso faz com que, infelizmente, as pessoas, elas parem de viver o plano e o projeto de Deus. E eu sei o desafio que é viver relacionamentos. Não é verdade? Como é desafiador nos relacionarmos. Como é desafiador colocar 5, 10 pessoas dentro de um mesmo lugar, que pensam de maneira diferente, que gostam de coisas diferentes, né? E você poder ali dentro daquele ambiente ter comunhão e unidade, né? Porque é desafiador. Eu imagino, nós não estávamos ali, né? Todos nós ontem estávamos aqui todos sentados, muito bem acolhidos, né? Mas ali daquela porta para dentro, o negócio estava acontecendo ali, né? E cada um pensando de uma forma, de uma maneira, né? Obviamente que havia ali pessoas que estavam ali coordenando esse trabalho, e é por isso que o trabalho ele é bem sucedido, porque há sempre alguém que coordena, né? Eu imagino o João e o Isaac ali entregando os pratos, se não houvesse alguém coordenando. A velocidade era... O Valmir falou para mim, cara, tem que segurar esses meninos aqui, cara. Faz parte, né? É natural, né? Então, por quê? Porque nós somos diferentes mesmo. Aliás, não há aqui ninguém igual. Você pode até ser parecido, mas igual não. Porque Deus fez questão de criar cada um de nós de uma maneira diferente um do outro. Você pode até encontrar pessoas nesse mundo que pensam parecido até com você, mas iguais a você não existe. E é isso que eu acho lindo. Porque quando o Espírito Santo ele se manifesta dentro das pessoas, ele faz com que todos os diferentes se tornem um e hajam e pensam iguais. E eu tomei nota aqui de 3 tipos de relacionamento que eu vejo como essenciais para você viver esse processo de lapidação que nós estamos falando, né? 3 tipos de relacionamento que eu vejo que são essenciais, que são pilares, para que você consiga viver esse processo de lapidação na sua vida e também possa lapidar vidas. E o primeiro tipo de relacionamento que eu anotei aqui é o relacionamento com Deus. Esse relacionamento é o início de tudo. Por que ele é o início de tudo? Porque é através do relacionamento com Deus que eu sei quem eu sou. É através do relacionamento com Deus que eu sei da onde eu vim. É através do relacionamento com Deus que eu sei para onde eu vou. Também é através do relacionamento com Deus que eu sei para que eu estou aqui nessa terra. Também é através do relacionamento com Deus que eu sei como Deus me olha, como Deus me vê, como Deus me observa. Por isso que é essencial esse relacionamento com Deus. E é por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda não sabem dessas questões que eu acabei de dizer aqui. Elas sofrem, elas padecem por não saber o que Deus pensa delas. Elas nem sabem de onde elas vieram, para onde elas vão. Elas estão perdidas dentro da própria igreja. E isso acaba se tornando um processo muito difícil. Mas pastor,
Eu pergunto, pastor, como Deus vai fazer isso? Como Deus vai dizer isso para mim? Olha que interessante o que a palavra de Deus nos ensina lá nos Salmos. Salmo 139, capítulo 139, versículo 15 e 16. Esse aqui eu vou usar NTLH, então está um pouquinho diferente da NVI aí. Mas olha o que a palavra de Deus ela diz: Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ou seja, cada um dos seus dias, cada uma das tuas histórias, todas elas já estão escritas. Deus já escreveu cada uma delas. Deus já sabe tudo o que vai acontecer com você. O dia em que você nasceu nessa terra, acredite, a sua história já estava escrita. Eu e você trabalhamos de uma forma diferente. Eu e você começamos a criar uma coisa do zero. Nós somos assim, o ser humano é assim. Ele começa a criar do zero, ele vai fazendo uma coisa, outra. Não, Deus não. Deus ele começa do fim para o começo. Então quando Deus estabelece algo, aquele algo já está pronto. Então a tua história já está pronta, a tua história já está escrita, o teu chamado já está pronto. Você já está escolhido e separado e designado por Deus para algo. O desafio agora é este relacionamento com Deus. Para quê? Para encontrar qual é o teu propósito, encontrar, saber o que é que você está fazendo aqui nessa terra. Meu irmão, eu já disse isso algumas vezes e eu vou repetir novamente. Eu não acredito que Deus colocou você nesta terra para trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto e morrer. Eu não acredito. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para fazermos coisas nobres nesta terra. Quem escolheu trabalhar e pagar boleto, pastor, então você está dizendo que nós não temos que trabalhar? Não estou dizendo isso. Então amanhã eu já vou pedir a conta e vou ficar de boa. Não faça isso, por favor. O que eu estou dizendo para você é que trabalhar faz parte da nossa vida, porque Deus determinou isso lá no Éden. Quando Adão passou pela queda, Deus disse que nós íamos trabalhar. E o trabalho, ele é de Deus, é para o sustento da nossa família, mas ele é só um trabalho. É algo que eu preciso exercer para sustentar a minha casa. Mas existe algo maior do que isso, que é o plano e o projeto de Deus para a minha vida. E como eu sei isso? Ou como isso pode ser revelado a mim, pastor? Somente através de um relacionamento com Deus. Só Deus pode contar para você o que Ele tem escrito para você. Só Deus pode revelar para você quais são os próximos capítulos da sua jornada. Só Deus. Ninguém pode fazer isso. Só Deus. E é por isso que você precisa fazer isso. Por que você precisa deste relacionamento com Deus? Porque quando você sabe quem você é, de onde você vem, para que você está aqui nesta terra, você tem uma identidade. E quando você tem uma identidade, ninguém, de forma alguma, atrito algum,
te abalará ou te afastará daquilo que você tem para fazer nessa terra. Ainda que essa igreja inteira se levantasse e dissesse assim: você não é um pastor, isso não mudaria nada na minha vida, porque eu sei a minha identidade. Sabe por que muitos atritos acontecem dentro da igreja? Sabe por que muitos atritos acontecem dentro dos lares? Sabe por que muitos atritos acontecem dentro do ambiente de trabalho? Porque tem muita gente que não sabe a sua identidade. E por você não saber a sua identidade, você está o tempo todo disputando por algo. Disputando por algo. Você está ali, parece que defendendo a unhas e dentes algo, e é uma possessividade, e é meu, mas não é. E é por isso que você precisa entender a sua identidade. Amém? E isso vem da onde, pastor? De um único lugar: relacionamento com Deus. Você se relaciona com Deus, você é amigo de Deus. Deus conta para você segredos. Deus é alguém que te revela segredos, planos que Ele tem, projetos que Ele tem para fazer, porque Ele faz isso. Mas você conta segredos para estranhos? Não. Você só conta coisas que são segredos para quem você confia. Assim é com Deus. Quando você se tornar um amigo de Deus, certamente Ele vai te revelar muitas coisas, mas principalmente a sua identidade. A sua identidade. Quanta gente está na igreja fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer e deixando de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Frustrado, machucado, porque tentou servir, mas não deu certo. Mas não é porque você não é capaz, é porque talvez você está fazendo algo que Deus não chamou você para fazer. Mas quando você fizer algo que Deus te chamou para fazer, certamente você vai ver a mão, o favor de Deus trabalhando na sua vida. Amém? Um segundo tipo de relacionamento que eu vejo como essencial também, como um pilar na nossa vida, que vem após o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele é o primeiro. E meu irmão, não adianta, você pode passar anos e anos dentro da igreja. É o relacionamento com Deus que vai mudar a sua visão e vai te dar uma identidade. Não adianta você ficar buscando outras maneiras, porque não é assim que acontece. É através de um relacionamento com Deus. Segundo pilar, relacionamento comigo mesmo. Quando nós falamos sobre lapidação, nós precisamos entender como é o relacionamento conosco, como eu me relaciono comigo mesmo. E eu começo com uma pergunta: como que eu posso amar alguém se eu não me amo? Como que você pode amar alguém se você não se ama? É impossível você conseguir amar alguém se você mesmo não se ama. Aliás, olha o que a palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame aos outros como você ama a você mesmo. Se você se odeia, como que você vai amar o outro?
Se você não gosta de você mesmo, como você vai conseguir amar alguém? Então é necessário, primeiro, eu me amar. Mas pastor, o que você está dizendo aí nós vamos nos tornar pessoas egocêntricas, orgulhosas, soberbas. Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo uma coisa muito importante: você precisa se valorizar, você precisa se respeitar, você precisa entender que você é um ser único que Deus criou e colocou nessa terra, e não há nela ninguém igual a você. Mas será que nós valorizamos isso? Porque a impressão que eu tenho é que nós o tempo todo estamos olhando para o nosso lado. Sabe, eu estou aqui pregando e eu estou aqui ouvindo a Sara tocando ali. E pensa num cara que gostaria de pegar um violão e fazer exatamente aquilo ali. Só para eu fechar a porta do meu quarto e passar horas na presença de Deus. Mas pensa num cara que não consegue. O negócio não, o tico e o teco não vai. Parece que o negócio bate ali. E eu acho isso lindo. E está tudo bem. Por quê? Porque Deus deu a ela esse dom, mas Deus deu a mim outros dons, para que o corpo dele se complementasse. E isso é lindo, e nós temos que valorizar isso. Parece que nós ficamos olhando só para os outros e não olhamos para nós. Você é importante, você tem valor. Jesus morreu na cruz por você, Ele deu a vida dele por você na cruz. E você é muito importante. Jesus conta com você, o reino de Deus conta com você. E ainda que você ache que você não tem capacidade alguma, você está errado. Você tem muita capacidade, muito potencial. E você pode sim fazer muitas coisas para Deus. A questão é: você se admira? Você é alguém que se admira? Você é alguém que admira o que você se tornou em Deus? Você é alguém que valoriza o que você se tornou em Deus? Você é alguém que tem paciência com você mesmo? Porque uma das coisas que nós menos temos é paciência conosco. Nos comprometemos a fazer algo, não conseguimos fazer, e já metemos o pé na lata, e já não queremos fazer mais. Quanto eu ouço disso? Como que está a sua vida de oração? Ah, minha vida de oração, pastor, está daquele jeito. Comecei orando, orei alguns dias, e estava tudo bem, de repente eu não consegui orar. E já que eu também não consegui orar, já meti o pé na jaca e já também não vou orar mais. E não é assim que funciona. Tenha paciência. Sabe, tem horas em que nós precisamos parar e pensar sobre isso. E nós somos levados o tempo todo a esse tipo de coisa. Sabe, eu vou dar um exemplo para você. Quando se trata, por exemplo, da paciência, conosco, nós precisamos ter paciência. Eu poderia usar um exemplo aqui, talvez, de um exemplo simples. Você decide correr. Ah, eu vou fazer um exercício físico todos os dias e eu vou fazer uma corrida. Eu vou sair correndo todos os dias. A sua mente, ela diz o quê? 10 quilômetros. Vou voar. Quem está dizendo isso? A sua mente. Aí você bota a sua roupa, se empolga, aleluia. Obviamente que vamos tirar umas exceções aí, tem mais jovens no ambiente. Eu vou pegar uma idade um pouquinho então mais para cima, Eu vou me colocar nesse lugar talvez, Aí você coloca a sua roupa, aí você dá até uns, Aí o primeiro totinho que você dá, você já sente um aqui. Você fala, opa,
pegadinha aqui, mas está tudo bem. Aí você já sai para a rua e vai começar a correr os seus 10 quilômetros. Você não andou 10 metros, já está com 2 palmos de língua de fora e cheio de câimbra, né? Ah, porque não sei o quê. Calma, meu irmão. Talvez se você começasse andando, você andaria 2 quilômetros. Depois você ia para 4, para 5, para 10. Quando você vê se está correndo. E por aí vai. Mas nós não temos paciência. A mesma coisa é com a leitura da palavra. Nós começamos a ler a Bíblia, lemos 2, 3 capítulos hoje, amanhã não conseguimos ler, já jogamos a Bíblia no armário e largamos lá no canto. Não tem que ser assim, meu irmão. É uma luta diária, todos os dias é uma guerra. Pegar a Bíblia, ler a Bíblia, orar, jejuar, não é fácil. Mas você precisa ter paciência, amém? Por quê? Porque como é que você vai cuidar de alguém se você está doente? Doente não pode cuidar de doente. E às vezes eu vejo doente cuidando de doente. Por isso que você precisa estar bem. Quando você está bem com você, você está feliz, você está bem, você cuida de outras pessoas e transforma a vida daquelas pessoas. Agora, imagina um depressivo aconselhando alguém. Rapaz, acabei de sair do médico agora. O médico falou que o meu quadro é muito grave. Te prepara. Vai despedindo da sua família já. Tem o testamento? Faz. Isso. Talvez essa semana. Mas eu já quero dar um abraço em você de despedida. Vai em paz. Está de brincadeira, irmão. Entende? A única coisa que ele não precisa é disso. Mas tem gente que está assim. Você precisa estar bem. Você precisa estar cheio de Jesus. Você precisa ter alegria no teu coração. Você precisa brilhar Cristo. Você precisa estar motivado, cheio de convicção de quem você é e do que você vai fazer nessa terra. Porque a hora que uma pessoa se aproximar de você, nada, de maneira nenhuma, ainda que ela esteja desmotivada, triste, ainda que a situação seja difícil, você jamais vai deixar que ela se abale ou se desanime. Pelo contrário, não vai acontecer. Nós estamos juntos. Acredite, ouça o que eu vou dizer para você. Você é o seu pior inimigo. O pior inimigo que você tem é você mesmo. Porque você já diz de cara que você não é capaz. Você já diz de cara que você não consegue. Quantos de nós falamos isso? Meu irmão, eu olho para você e eu vejo um potencial tremendo em você. Eu olho e vejo você pregando. Pastor, você está de brincadeira. Pedi para a irmã orar ontem aqui, saiu vazado, nem olhou para trás. Aleluia. Quando eu vi já estava no carro. Acredite, por favor. Você precisa entender isso. Porque se você, querido, se você não se relacionar com você mesmo bem, você não tem como se relacionar com ninguém. Porque se você não está bem, nada está bem ao seu derredor. Nada vai estar bem. Sabe, talvez a resposta, porque o ambiente de trabalho teu é ruim, esteja em você. Talvez a resposta, porque as coisas na sua casa não vão bem, a resposta está em você. É porque você não está bem. Talvez a resposta, porque as coisas não estão indo bem na igreja, não tem a ver com a igreja, tem a ver com você. E chegou a hora de você talvez tomar uma decisão diferente. Mudar. Valorizar quem você é. Sabe como eu tenho aprendido com Deus a ver talentos e habilidades. E eu digo, meu Deus, como pode, Senhor? Quanto talento e quanta habilidade o Senhor tem dado ao teu povo, Pai. Jesus, tem uns que eu olho e falo, meu Pai, como pode? Esses dias atrás, sexta-feira,
Sexta-feira nós tínhamos lá em casa lá uns equipamentos de musculação lá em casa lá. A gente faz muito exercício físico, carrega muito peso, muita barra. Lá em casa é bruto o sistema lá, aleluia, né? Tava mais poeirado do que não sei o que, né? Acho que era a poeira que tava lá, né? Daí o Gustavo, o sobrinho do Ari, ele foi lá pegar as coisas, né? Ele falou: pastor, eu posso pegar? Eu falei: pode pegar, tal, não sei o que. E tinha uma barra de supino lá, né? Aí ele falou: nossa, pastor, mas essa barra de supino, meu Deus. Eu falei: ô campeão, a barra de supino era de quem? Era do tio Ari. Eu falei: então, filho, ele colocou peso, mais peso, mais peso, mais peso, mais peso, mais peso, mais peso na barra. Eu falei: só a barra de supino tinha 150 quilos. Aí depois você vai pôr nas anilhas junto. Ele falou: pastor do céu. Então, irmãos, tem qualidade de todo tipo dentro da igreja. É lindo demais você ver isso. Dá a mão para o Ari. E já prepara a bursite, tendinite. Ele já dá o tranco, né? Aleluia. Mas é o Ari. Esse é o Ari. Se você falar para ele: vamos derrubar essa parede amanhã, agora, ele vai vir com as máquinas dele, irmão. 3 minutos está no chão. E você falar: vamos reconstruir, ele vai reconstruir, está tranquilo. Mas talvez se você falar para um outro, ele vai falar: vamos orar para ver se ela cai, aleluia. E é assim que funciona. É normal, temos cada um diferente um do outro dentro da casa de Deus. E isso faz com que todos nós sejamos extremamente importantes. Diga assim, ó: eu sou muito importante para Deus. Diga assim: eu sou muito importante para o reino de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? E um terceiro nível de relacionamento, ou um terceiro pilar de relacionamento, é o relacionamento com as pessoas. Falamos primeiro de um relacionamento com Deus. Eu preciso ter este relacionamento com Deus para entender a minha identidade. Eu preciso me relacionar bem comigo mesmo, para que eu me valorize, para que eu entenda de fato quem eu sou. Porque os atritos eles vão vir na empresa, na casa, na igreja, e eu preciso me valorizar. E aí vem o relacionamento com as pessoas. E nesse tópico, eu anotei uma frase aqui que é muito importante. A frase é a seguinte: as pessoas não vão se lembrar do que você disse para elas, mas elas sempre vão se lembrar de como você as fez se sentir. Muito do que você diz vai ser esquecido, mas o que você fez alguém sentir jamais será esquecido. Por isso esse relacionamento com as pessoas, ele é essencial. E eu separei aqui alguns conselhos bíblicos que certamente vai te ajudar no processo de lapidação, né? Eu vejo que uns conselhos bíblicos que vai me ajudar e vai te ajudar no processo da lapidação, porque todos nós estamos sendo lapidados, amém? E o primeiro conselho está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, Mateus 7, 12. Esse versículo para mim é um versículo rema, na verdade. Talvez seja o versículo que mais fala ao meu coração mesmo. Ele diz assim, ó: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, trate as pessoas da mesma maneira que você gostaria que as pessoas te tratassem. Você quer viver relacionamento com pessoas? Aprenda essa verdade. Sabe, nós queremos ser bem tratados, nós queremos ser bem recebidos, bem acolhidos, mas nós tratamos bem, nós acolhemos bem. Será que nós somos assim? Ou será que nós somos mal educados às vezes, tratamos mal as pessoas, falamos o que não devemos,
Mas quando chega a nossa vez, nós exigimos respeito, educação. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui, se você quer realmente viver o processo de lapidação na sua vida, aprenda a tratar os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. Só isso. Só isso, meu irmão. Nós terminamos aqui ontem, né? Todo mundo, né, foi para casa e tal, e eu abri a porta ali, e eu vi os meninos lavando as louças ali, uma quantidade enorme de louças, né? E aí eu falei para o Guilherme, Guilherme, vamos juntar as mesas aqui, eu gostaria que os jovens, eles se alimentassem, eu quero que eles comam, eu quero que eles tenham um tempo de comunhão agora, né? E eu falei, deixa comigo aqui que eu assumo a pia aqui e nós vamos lavar as louças aqui. Irmãos, eu acho que eles levaram bem a sério mesmo, sabe? Foi forma saindo de tudo quanto é lado e puxando de baixo. Eu acho que tinha umas panelas aí desde do ano passado, do jantar de casais do ano passado, que foi chegando ali na pia ali. E eu esfregava. Aí o irmão, desculpa aí pastor, mas está vindo mais. E eu, Senhor, aleluia. Vai lapidando, pai. E esfrega. Brincadeira, né? Aí estava ali o João no final. Eu falei, você quer que eu faça um café para você, cara? Se você fizer, pastor, eu tomo. Eu falei, eu faço, cara. Tamo junto nessa parada aí, né? Porque lá na chácara era assim, irmãos. 3 horas da manhã os caras começavam, viu? O pastor não tem que fazer café? Aí eu era obrigado a fazer café ainda para os irmãos. Falei, eu faço, cara. Quer que eu faça café? Aí eu esqueci, nós tinha até a maquininha de café ali. Eu falei, não, tem uma maquininha ali, toma um café ali, coisa e tal. E fomos lavando as louças ali, né? Irmãos, eles nos serviram tão bem. Como não fazer isso? Como não fazer isso? Isso alegra o meu coração, entende? Por quê? Porque isso para mim é uma verdade. Eu gostaria que alguém também entendesse isso um dia e fizesse por mim. Então eu preciso fazer pelos outros. Você quer ter bom relacionamento? Trate as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado. Olha um outro conselho da palavra de Deus, Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Querido, olha um outro conselho. Tenha cuidado com o que você fala. E não só tenha cuidado com o que você fala, mas da maneira que você fala. Você quer ter bons relacionamentos? Aprenda a falar com as pessoas. Tome cuidado. Elogio você faz na frente de todo mundo. Correção é com a porta fechada. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, queridos, e às vezes nós, no calor da emoção ali, na situação, naquela correria do dia a dia, às vezes no trabalho, às vezes no ministério, nós soltamos o que não deveríamos soltar, falamos o que não deveríamos falar, mas nós precisamos rever tudo isso na nossa vida. Tome cuidado com aquilo que você tem falado, repense antes de falar, porque depois que falou, não tem o que fazer. Machucou, feriu, amém? Um outro conselho da palavra, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se. Se você quer construir bons relacionamentos entre pessoas, entre irmãos, entre colegas de trabalho, dentro da tua casa, seja alguém que ouve mais e fala menos. Aliás, Deus é perfeito. Ele deu uma boca e 2 ouvidos.
seria para usar mais os ouvidos e menos a boca. Mas tem horas que eu acho que a gente não entendeu. A gente fala por 3 bocas e ouve por 0 ouvidos. A pessoa está falando, nós já estamos falando em cima, retrucando. Como vai se ter um bom relacionamento? Às vezes nós estamos aqui numa reunião de ministério aqui, sei lá, ou na igreja. Irmão, eu estava pensando de nós pegar. Isso aí não vai dar certo, não, isso aí já não dá. Aí nem terminou de falar, Jesus. Ouve pelo menos o que está tentando dizer. Não, sabe, pastor, é porque eu estava pensando em pegar essa caixa. Não, isso aí não vai funcionar, porque essa caixa tem que ficar aí. Eu nem falei, pastor. Eu nem terminei ainda. Deixa eu só terminar. Deixa eu só moer a língua aqui para terminar de falar para você. Meu Deus. E como isso é comum. Sabe por que isso é comum? Porque a minha verdade é minha verdade. E eu não estou aberto para ouvir mais nada. Sou eu que sei. Então o que o outro vai falar é bobagem. E esse é um grande problema. E nós precisamos parar para ouvir, se nós queremos ter bons relacionamentos. E como isso é difícil para nós. Ou é fácil para você, meu irmão? Não, é desafiador. Tem horas em que você ouve coisas que você fala, meu Deus, meu Pai. Eu não lembro onde a gente estava vendo alguma coisa. Eu não lembro o que eu estava vendo, mas assim, a pessoa fez uma pergunta, né? Vamos dar um exemplo, né? Como você faz para chegar até Jundiaí, né? E aí o cara começou, bom, você pega seu veículo, você dá partida, você engata a primeira, dá seta, pega a sua esquerda e vai andando. Quando você avistar uma rua, você entra 2 quadras à direita. Eu pensando com a Rosa, eu falei, meu Deus, o cara está dando essa volta, velho. É só ele falar assim, ó, pega o carro, segue reto, você vai sair de aí, cara. Meu Deus, velho. Mas ele deu uma volta que ele ficou meia hora para responder a pergunta e não respondeu, né? E às vezes nós temos pessoas assim, que são assim, é da natureza delas. E aí qual que é o nosso problema? Ter paciência para ouvir. E quando você não ouve, na verdade você está desrespeitando o seu próximo. Você está dizendo assim para ele, não me interessa o que você tem para falar. O que me interessa é o que eu acho e o que eu penso. Um outro conselho para nós. João capítulo 15, versículo 13. Amém? Estamos já no finzinho. João capítulo 15, versículo 13. Ele diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, ou melhor, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha um outro conselho aqui. Você quer construir bons relacionamentos? Se sacrifique para poder construir esses bons relacionamentos. Nós queremos bons relacionamentos sem sacrifício algum. Irmão, não existe bons relacionamentos sem se sacrificar. Tem horas em que nós temos que baixar a guarda. Tem horas em que nós temos que nos calar e dar espaço para o outro. Como vai conseguir bons relacionamentos? Tem horas em que você tem que ceder o seu lugar para o outro. Valorizar o outro. Deixar que o outro faça para você construir. Isso vai ser um sacrifício para você, mas faz parte. Tem horas em que você vai pedir para não colocar o seu nome naquilo que foi feito, para que o nome dos outros esteja em evidência, e está tudo bem. Isso faz com que bons relacionamentos sejam construídos, mas como eu vejo lares sendo destruídos por não haver esse sacrifício de cada um dos cônjuges. Há um egoísmo às vezes. Eu estou pensando em mim mesmo, de pais com filhos, de filhos com pais. E nós precisamos rever isso. Tem que haver sacrifício. Meu irmão, nada é de graça, nada cai do céu a não ser Cristo e a salvação.
O resto tem que ser trabalhado e construído aqui nessa terra. Bons relacionamentos é fruto de muito sacrifício. Porque se eu sair por aí falando tudo que eu penso, a única coisa que vai acontecer, sabe o que é? Eu vou afastar todo mundo de mim. E não é assim que funciona, meu irmão. Tem horas em que eu preciso abrir mão da minha opinião, porque o outro tem uma opinião melhor do que a minha. E está tudo bem. Você é alguém que se sacrifica para construir bons relacionamentos? Você tem se sacrificado para o seu casamento ser bem sucedido? Você tem se sacrificado para que a sua casa seja bem sucedida? Veja, irmãos, eu vou comer lasanha a semana inteira. Entendeu aí? E ó, um sorriso no rosto. Aleluia. Brincadeira. Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Querido, se você quer construir bons relacionamentos, se você quer ser alguém lapidado, e se você quer lapidar pessoas, jamais se isole, porque se isolar é contra a visão de Deus. Eu comecei esse texto mostrando a você que no céu há um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. E eu afirmei a você que eu e você somos criados por Deus para relacionamentos. O isolamento é diabólico na minha e na sua vida. Então nunca se isole, por mais que a vontade venha, por mais que o desejo de se trancar no seu mundinho venha, não se isole, porque se você se isolar, você está indo contra aquilo que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus é relacionamento, é agregar pessoas, é juntar pessoas, é acolher pessoas. Isso é o que está no coração de Deus, é formar uma grande família. Assim ele diz em Apocalipse, de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. É isso que está no coração dele. Todos os povos reunidos, todos juntos, vivendo em comunhão. Não é isolamento. Então, se você quer bons relacionamentos, não se isole. E acredite, se você é alguém que tem o hábito de se isolar, lute contra isso. Lute contra isso, porque isso não vem de Deus. E não tem jeito, isso vem de muitas pessoas. Você pega, ó, você quer ver um exemplo claro disso? Acabou o culto, vai ter um momento de comunhão. Já vai. Se enfiar atrás do violão ali, escondido ali. Isso é se isolar, meu irmão. Isso é se isolar. Você não pode se isolar, é o contrário. Você já tem que sair dando a paz do Senhor. Pai, Senhor, irmão. Pai, Senhor, meu querido. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tá tudo certo? E não sei o que, vamos daqui, vamos dali. Irmão, ó, eu vou falar para você. Pode me soltar onde você quiser, a hora que você quiser, no lugar que você quiser. Me dá uma hora. Já estou sabendo pelo menos da metade da história de meio mundo ali. Aleluia. Eu já vou conversando com um, com o outro. E aí, como é que tá? Como é que tá as coisas? E não sei o que lá. Irmão, tem coisa que eu nem entendo o que o cara está falando. Mas é isso aí mesmo, eu também acho mesmo. Vamos lá. E vamos conversando. É isso. É isso. Mas escute. Isso tem que ser lutado contra. Porque tem hora que eu tenho vontade de ficar sozinho também. Tem hora que eu tenho vontade de me isolar. Entendeu? Tem o lado bom e tem o lado ruim disso, né? Porque às vezes eu vou lá assistir o karatê do Isaac lá e o Isaac fica possesso da vida comigo, porque ele fala assim: a única coisa que você não viu hoje foi meu treino. Eu falei: eu vi, cara, eu vi. Viu aonde, pai? Viu aonde? A única coisa que você não viu foi meu treino.
Por quê? Porque não sei o quê, é verdade, não sei o quê, não sei o que lá, e você conversa com um, conversa com outro. Acredite, meu irmão, isolamento não vem de Deus, comunhão vem de Deus. Não se isole, lute contra isso, crie amigos, faça amizades com pessoas das mais diversas possíveis, que pensam diferente de você. Amém? Eu fiz amizade com um japonês aí agora, e eu vou falar para o seu irmão, estou na cultura oriental, aleluia. Já estou até quase pensando em falar japonês. Glória a Deus. Só japonês para tudo quanto é lado. Aleluia. Os caras falaram que nós vamos montar uma igreja japonesa. Glória a Deus. Brincadeira, irmãos. É isso, sabe? Nós temos que ter acesso e conversar e falar. Saia do isolamento. Saia do isolamento. Não, mas é porque eu já tenho meu grupo, sabe, pastor? Então mude o seu grupo. Porque tem muita panela dentro da igreja. Ou não tem panela dentro da igreja? Tem as panelas dentro da igreja, irmão. Eu já fiz parte de uma. E que panela, hein? Ninguém entrava nela, só os que estavam lá. Não, querido, lute contra isso, fique atento. Quando você estiver aí fora, tomando o seu caldinho daqui a pouco, presta atenção. Porque se você olhar, você vai ver que vai ter alguém encostadinho num canto isolado. Vai até lá perto, converse. Sabe, talvez seja a hora de você chegar com um caldo e falar, comprei um para você aqui, quero te abençoar. Irmãos, preste atenção, querido. Amém? E o último, diga glória a Deus, Senhor, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Glorifica de pé, irmão, que é o último, aleluia. Olha que interessante esse aqui. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Você quer construir bons relacionamentos? Fale a verdade. Não fale o que as pessoas querem ouvir. Fale o que tem que ser dito. Fale o que aquelas pessoas precisam ouvir. E esse é o grande problema. Porque você fala assim, eu estou vendo que a pessoa está fazendo errado, mas eu vou lá falar, pastor. Obviamente que eu falei agora há pouco, que existem maneiras de se falar. Formas e lugares de se falar. Não é em qualquer lugar que se fala. Mas uma coisa você tem que entender. Nós trabalhamos com a verdade. E a verdade é que liberta as pessoas. Então é com a verdade que nós temos que atuar. Então procure trabalhar com a verdade o tempo todo. Você está vendo algo errado? Chame e fale a verdade. Se a pessoa não gostar, se ela talvez virar as costas para você e for embora, está tudo bem. Uma hora ela vai voltar e vai te agradecer, porque você falou a verdade. Adianta você ter alguém perto de você, que você vê que está fazendo errado, e você continua apoiando algo errado, meu irmão? Isso é o que todo mundo quer ouvir. Irmãozinho, quinta-feira, tá lá no pagodinho, aleluia, xararararararará, toma uns gorozinhos e tal, aleluia, oh glória, chega em casa até tortinho assim, e vai entrando para casa. Chega no sabadão, tô chegando aí, vou participar do ministério, aleluia, glória a Deus, amém, querido. Ai, vem, isso, faz. Tá certo isso, irmão?
Mas você pode ter certeza, na hora que você falar a verdade, é 2 passos para trás. Mas nós não podemos faltar com a verdade. Seja dentro da nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no ministério que nós servimos, seja na igreja que nós congregamos. A verdade liberta, meu irmão. Use a verdade. Saiba a maneira de colocá-la, mas coloque a verdade. Eu queria muito fazer tal coisa, pastor, mas você não está pronto. Nossa, meu Deus, ai, vou pular da ponte. Você acha mesmo que se você estivesse pronto, eu não diria para você, você está pronto, pode vir. Se eu estou dizendo que você não está pronto, é porque você não está pronto, meu irmão, ou minha irmã. É isso. Mas como é difícil nós ouvirmos a verdade. Mas eu quero encerrar dizendo isso. Trate com a verdade. Louvor, trate com a verdade. Trate com a verdade. Você quer construir bons relacionamentos, que a verdade seja a base da sua vida. Que dentro da sua casa habite a verdade. Que dentro do seu ambiente de trabalho habite a verdade. Que no teu ministério habite a verdade. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Glória a Deus. Eu não sei até onde a palavra de Deus falou com você nesta noite. Eu não sei o que você tinha de expectativa no seu coração quando você entrou por aquela porta. Mas uma coisa eu sei. Era exatamente isso que o Espírito Santo queria falar com você nessa noite. Pode ter certeza que era exatamente isso. O recado do Espírito Santo para mim e para você nesta noite. E você não poderia estar em um lugar melhor do que esse. Você não poderia ouvir um recado melhor do que esse. Agora é permitir que Ele te ajude a colocar em prática na sua vida. Enquanto o Ministério de Louvor ministra esta canção para nós, vá falando com o Senhor. Vai olhando para o teu relacionamento com Deus. Vai olhando para o teu relacionamento com você mesmo. Talvez você é o seu maior crítico. Talvez você não tenha tido paciência com você. Talvez você olha para você e vê um ninguém, um fracassado, um perdedor. Mas nesta noite Deus quer restaurar a sua visão, dizendo a você que você é mais do que vencedor. Talvez os teus relacionamentos com as pessoas estão abalados e chegou a hora de reconstruí-los. Permita que o Espírito Santo o convença neste momento. Fale para Ele, diga: Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas fala comigo o que eu preciso ouvir. E Ele vai falar, em nome de Jesus. Amém.